Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai começar a estudar as propriedades dos elementos da tabela periódica em função do aumento do número atômico. Pessoal, nós temos basicamente duas propriedades. Tem as propriedades não periódicas ou aperiódicas e as propriedades periódicas. Propriedades aperiódicas quase não aparecem nas provas. A gente vai citar as duas principais. Agora, as propriedades periódicas são muito importantes. Você vai ter que dar uma atenção especial para cada uma delas, ok? Então vamos lá, ó. Propriedades em função do número atômico. Número atômico, você lembra, Z é o número de prótons, né? Carga nuclear. Pessoal, primeiro eu vou falar para você o que é uma propriedade periódica, depois eu falo para você o que é uma propriedade aperiódica. Seguinte, ó. À medida que o número atômico cresce na tabela periódica, tem algumas propriedades que elas aumentam, chegam no máximo, depois elas diminuem, chegam no mínimo, depois elas aumentam de novo, depois elas diminuem. Ou seja, tem algumas propriedades que elas vão oscilando periodicamente em função do número atômico. A gente vai chamar essa propriedade de propriedade periódica, tá? Então, propriedade periódica é aquela que aumenta e diminui em função do número atômico da tabela periódica. Legal? Agora, tem algumas propriedades que, à medida que o número atômico aumenta, ela só aumenta, ela não oscila. Ela é uma propriedade não periódica, porque ela só aumenta em função do número atômico. Tem outra propriedade que, à medida que o número atômico cresce, ela só diminui, ela não oscila. Se ela só aumentar ou só diminuir, se ela não mudar periodicamente, você diz que ela é uma propriedade não periódica ou propriedade aperiódica. Legal? Galerinha, propriedades aperiódicas tem duas importantes, tá? E caem pouco nas provas. Agora, as propriedades periódicas tem mais ou menos umas 8. Essas elas caem mais, tá? Você vai ter que dar uma atençãozinha bem legal para ela depois. Mas vamos falar primeiro das duas propriedades aperiódicas que de repente pode aparecer. Dificilmente aparece, né? Mas é legal você conhecer as duas propriedades não periódicas e importantes. Gente, a primeira propriedade não periódica, aperiódica, é a massa atômica. Quando o número atômico cresce na tabela periódica, é normal a massa atômica também crescer. Então, se você colocar massa atômica em função do número atômico, você não vai oscilar, tá? À medida que o número atômico cresce, a massa atômica ela só cresce. Então, massa atômica é uma propriedade não periódica. Beleza? Tem outra propriedade não periódica ou aperiódica, que é o calor específico. Vamos dar uma lembradinha? O que é calor específico? Olha para mim aqui, ó. Você vai pegar 1 grama de um material. Aí você vai colocar um calor para a temperatura dele aumentar em 1 grau Celsius. Esse calor é o calor específico do material. Então, o calor específico é a quantidade de calor absorvida quando 1 grama do material tem a temperatura aumentada em 1 grau Celsius. Legal? Gente, se você colocar calor específico em função do número atômico, à medida que o número atômico cresce, o calor específico só diminui, ele não oscila. Então, calor específico é uma propriedade não periódica ou aperiódica. Tem uma curiosidade aqui, eu vou passar para você, mas não assim, não precisa ficar muito preocupado que isso daí não costuma ser frequente nas provas, não. Existe uma lei chamada Lei de Dulong-Petit. É uma formulinha que nos dá o calor específico em função da massa atômica. É uma fórmula empírica, tá?
O calor específico, ele é aproximadamente 6,4 dividido pela massa atômica. Isso é empírico. Se você pegar uma constante 6,4 e dividir pela massa atômica, você vai encontrar o calor específico do elemento químico. Gente, mas isso daí é só uma curiosidade. Eu só pus aqui para lembrar uma coisa com você. Ó, quando o número atômico cresce, a massa atômica cresce, ok? Aqui, ó, a massa atômica cresce em função do acréscimo, né, do crescimento do número atômico. Gente, calor específico e massa atômica são inversamente proporcionais. Se a massa atômica cresce, vai diminuir o calor específico, beleza? Então, me ajuda aqui, ó. Se a propriedade só aumentar ou só diminuir em função do número atômico, se ela não oscilar, ela é uma propriedade não periódica ou aperiódica. Quantas propriedades aperiódicas importantes tem? Galera, só duas. A massa atômica e o calor específico. Massa atômica só cresce em função do número atômico e o calor específico só decresce, só diminui em função do número atômico. Legal? Pegar a listinha de exercícios, resolver, mas lembrando que propriedades não periódicas é menos frequente nas provas.